Esse tipo de exame mental contínuo poderia ser terrivelmente exaustivo. Sim, até se tornar a sua segunda natureza. De fato, Sua primeira natureza é amar incondicionalmente. A segunda é escolher manifestar conscientemente a sua primeira e verdadeira natureza. Desculpe-me, mas essa crítica constantemente a tudo que eu penso, digo e faço não me tornaria enfadonho? Não, diferente sim, mas nunca enfadonho. Jesus era enfadonho? Eu acho que não. Era enfadonho estar na companhia de Buda? Milhares de pessoas imploravam para estar em sua presença. Ninguém que adquire um profundo conhecimento é enfadonho. Talvez seja uma pessoa incomum ou extraordinária, mas nunca é enfadonho. Então, você quer que a sua vida melhore? Comece imediatamente a imaginá-lo do modo que quer que seja e assimile essa ideia. Examine todos os pensamentos, palavras e atos que não condizem com ela e rejeite-os. Quando você tiver um pensamento que não condiz com a sua visão mais elevada, troque-o imediatamente por outro. Quando fizer algo que não corresponde à sua melhor intenção, decida que é a última vez que o faz. E se puder, retifique o seu erro com quem quer que tenha sido envolvido. Eu já ouvi isso antes, mas nunca levei a sério, porque parece muito falso. Quero dizer, se você está muito doente ou pobre, como um mendigo, não tende a admitir isso. Se está extremamente perturbado, não deve demonstrá-lo, o que me faz lembrar de uma piada sobre 3 pessoas que foram mandadas para o inferno. Uma delas era um católico, outro um judeu, outra um místico da nova era. O demônio disse para o católico zombeteiro: "Está gostando do calor?" E o católico choramingou: "Estou oferecendo o meu sofrimento a Deus." O demônio então perguntou ao judeu: "E quanto a você, está gostando do calor?" O judeu respondeu: "O que mais eu poderia esperar além de mais inferno?" Finalmente, o demônio se aproximou do místico da nova era e lhe fez a mesma pergunta: "Calor?" Disse ele, suando. "Que calor?" Essa é uma boa piada, mas eu não estou falando sobre ignorar o problema ou fingir que não existe. Estou falando sobre dar-se conta da situação e depois dizer a sua verdade mais elevada em relação a ela. Se você está falido, está falido. Não adianta mentir sobre este fato e tentar inventar uma história para não admiti-lo. Contudo, o seu pensamento sobre isso, estar falido, é ruim, é horrível. Eu sou uma pessoa má porque as pessoas boas que trabalham muito e realmente se esforçam nunca ficam falidas e etc. Determina como você experimenta a falência. São as suas palavras: estou falido, não tenho um centavo, estou totalmente sem dinheiro, que determinam quanto tempo você fica falido. São as suas ações decorrentes desse fato. Sentir pena de si mesmo e desânimo, não tentar encontrar uma saída, porque, afinal de contas, do que adianta tentar? Que criam a sua realidade ao longo do prazo. A primeira verdade a saber sobre o universo é que nenhuma condição é boa ou má, apenas é. Por isso, pare de fazer julgamentos de valor. A segunda verdade é que todas as condições são temporárias, nada é imutável, nada permanece estático. O modo como uma situação muda depende de você. Desculpe-me, mas tenho de interromper o senhor novamente. Quanto à pessoa que está doente, mas tem fé que moverá montanhas e por isso pensa, diz e acredita que irá melhorar, e apenas para morrer semanas depois. Como isso se encaixa em toda essa história de pensamento positivo e ação afirmativa? Muito bem, você está fazendo perguntas ótimas. Não está apenas aceitando a minha palavra.
chegará um ponto em que terá de aceitá-la, porque acabará descobrindo que podemos discutir isso para sempre, até não restar outra coisa a fazer além de aceitá-la ou negá-la. Mas ainda não chegamos a esse ponto. Por isso, vamos continuar a conversar. A pessoa que tem a fé para mover montanhas e morre 6 semanas depois, moveu montanhas durante 6 semanas. 6 semanas que podem ter sido suficientes para ela. Talvez tenha decidido na última hora, no último dia. Agora basta. Estou pronto para participar de outra aventura. Talvez não tenha tido conhecimento dessa decisão, porque essa pessoa pode não ter lhe contado. A verdade é que pode tê-la tomado um pouco antes, dias, semanas antes, e não ter contado a você ou a ninguém. Você criou uma sociedade em que não é muito bem aceito o desejo de morrer. Não é bem aceito aceitar a morte. Como você não deseja morrer, não pode imaginar que alguém o deseje, não importa quais sejam as circunstâncias. Mas há muitas situações em que a morte é preferível à vida, e eu sei que você pode imaginar quais são se refletir um pouco. Porém, essas verdades não lhe ocorrem, não são tão evidentes por si mesmas quando você está olhando no rosto de alguém que está escolhendo morrer. A pessoa moribunda sabe disso. Na privacidade do seu quarto, pode sentir o nível de aceitação no que diz respeito à sua decisão. Você já se deu conta de quantas pessoas esperam o quarto ficar vazio para morrer? Algumas até mesmo têm de dizer a seus entes queridos: agora pode ir, vá comer alguma coisa, ou vá dormir um pouco, estou bem, eu o verei de manhã. E então, quando o fiel guardião deixa o quarto, a alma deixa o corpo do doente. Se essas pessoas dissessem a seus parentes e amigos reunidos: eu só quero morrer, estes responderiam: ah, você não quer realmente dizer isso. Pare de falar assim, aguente firme, ou por favor não nos deixe. Todos os profissionais da área de saúde seriam treinados para manter as pessoas vivas, em vez de confortáveis para morrerem com dignidade. Para um médico ou uma enfermeira, a morte é um fracasso. Para um amigo ou parente, é um desastre. Apenas para a alma é um alívio, uma libertação. Sua maior dádiva para os moribundos é deixá-los morrer em paz, não achar que eles devem aguentar firme, continuar a sofrer ou preocupar-se com você nessa passagem tão crucial em suas vidas. O que acontece com muita frequência no caso do homem que diz e acredita que vai viver e até mesmo reza para isso, é que, no nível da alma, ele muda de ideia. Então, é hora de deixar o corpo para que a alma fique livre para realizar outras atividades. Quando a alma toma esta decisão, nada que o corpo faz pode mudá-la. É no momento da morte que aprendemos quem no triunvirato corpo, mente e alma comanda a vida. Durante toda a sua existência, você acha que é o seu corpo, parte do tempo que é a sua mente. É na hora da morte que você descobre quem realmente é. Há ocasiões em que o corpo e a mente simplesmente não ouvem a alma. Isso também cria o cenário que você descreve. O mais difícil a fazer é ouvir a própria alma. Note que poucas pessoas fazem isso. Frequentemente acontece que a alma toma a decisão de que é hora de deixar o corpo. O corpo e a mente, sempre seus servos, ouvem-na e começa o processo de libertação. Contudo, a mente, o ego, não deseja aceitá-la. Afinal de contas, esse é o fim de sua existência. Então, instrui o corpo para resistir à morte, o que o corpo faz com prazer, porque não deseja morrer.
O corpo e a mente, o ego, recebem muito mais incentivo, muitos elogios do mundo exterior, o mundo de sua criação, pelo fato de resistir. Assim, a estratégia é legitimada. Nesse ponto, tudo depende do quanto a alma deseja partir. Se não houver grande urgência aqui, a alma poderá dizer: está bem, você venceu. Ficarei durante mais algum tempo. Mas se estiver muito claro para a alma que ficar não servirá aos seus objetivos mais elevados, que não há mais como evoluir através do corpo, ela o deixará e nada irá impedi-la, ou deverá tentar impedi-la. Está muito claro para a alma que o seu único objetivo é evolução. Não está preocupada com os efeitos do corpo ou o desenvolvimento da mente. Nada disso faz sentido para ela. Também está claro para a alma que deixar o corpo não é uma grande tragédia. De muitos modos, a tragédia é permanecer nele. Então, você tem que compreender que a alma vê a morte de uma maneira diferente. É claro que também vê a vida de uma maneira diferente, e esta é a fonte de grande parte da frustração e ansiedade que as pessoas sentem na vida. A frustração e a ansiedade surgem quando elas não ouvem as suas almas. Como posso ouvir melhor minha alma? Se a alma é realmente o chefe, como posso ter certeza de que receberei os memorandos de seu escritório? A primeira coisa que você poderia fazer é entender claramente o que a alma está buscando e parar de julgá-la. Eu julgo a minha própria alma? Constantemente. Eu acabei de lhe mostrar como você julga a si mesmo por querer morrer e também por querer viver, realmente viver. Julga a si mesmo por querer rir, chorar, ganhar, perder e especialmente experimentar felicidade e amor. Eu faço isso? Você tirou de algum lugar a ideia de que negar-se à felicidade e não celebrar a vida é devoção a Deus. Diz a si mesmo que a negação é uma virtude. Está dizendo que isso é mal? Não é bom nem mal, é simplesmente negação. Se você se sente bem depois de negar a si mesmo, então em seu modo isso é bom. Se você se sente mal, então é mal. Na maioria das vezes, você não consegue chegar a uma conclusão. Nega-se uma coisa porque diz a si mesmo que deve negá-la. Então diz que foi bom tê-la negado, mas não sabe por que não se sente bem. Por esse motivo, a primeira atitude é parar de julgar a si mesmo. Descubra qual é o desejo de sua alma e realize-o. Faça o que a sua alma quer. O que a alma busca é o sentimento mais nobre do amor que você pode imaginar. Esse é o seu desejo, o seu objetivo. A alma busca o sentimento, não o conhecimento que ela já tem, mas o conhecimento é conceitual. O sentimento é empírico. A alma quer sentir a si mesma e, portanto, conhecer-se em sua própria essência. O sentimento mais nobre é a experiência de união com tudo que é. É o sentimento do amor perfeito. O amor perfeito é para o sentimento que o branco perfeito é para a cor. Muitos acham que o branco é a ausência de cor, mas não é. O branco é a combinação de todas as cores que existem. Da mesma forma, o amor não é a ausência de uma emoção. Raiva, luxúria, inveja, cobiça é a soma de todos os sentimentos que existem. O amor é tudo. Portanto, para a alma experimentar o amor perfeito, deve experimentar todos os sentimentos humanos. Como algo que eu não compreendo pode despertar a minha compaixão? Como algo que eu nunca experimentei pode merecer o meu perdão? Então, nós dois percebemos a simplicidade e a magnitude da jornada da alma. Finalmente, compreendemos o seu objetivo.
O objetivo da alma humana é experimentar tudo isso para poder ser tudo. Como é possível ser superior sem nunca ter sido inferior, esquerdo sem nunca ter sido direita, sensível sem nunca ter sido insensível, boa se isso nega o mal? Obviamente, a alma não pode escolher ser alguma coisa se não há o que escolher. Para a alma experimentar sua grandeza, deve saber o que é grandeza. Não pode saber o que é se só há grandeza. E então, a alma percebe que a grandeza existe apenas no espaço do que não é grandioso. Por isso, nunca condena o que não é grandioso, mas o bendiz, vendo nisso uma parte de si mesma que deve existir para que outra parte possa manifestar-se. É claro que a função da alma é fazer escolher a grandeza, o melhor de quem você é, sem condenar o que você escolhe. Essa é uma tarefa difícil que se prolonga por muitas vidas, porque você tende a julgar, a considerar uma atitude certa ou errada, ou insuficiente, em vez de bendizer o que não escolhe. Você faz pior do que condenar. Tenta destruir o que não escolhe. Se há uma pessoa, uma situação que não concorda, você a critica. Se há uma religião que vai contra a sua, considera errada. Se há um pensamento que contradiz o seu, ridiculariza-o. Se há uma ideia diferente da sua, rejeita-a. Você comete um erro porque cria apenas metade de um universo e não consegue, ao menos, entender a sua metade quando rejeita imediatamente a outra. Tudo isso é muito profundo e eu lhe agradeço por me dizer essas verdades que alguém jamais me disse antes, pelo menos não com tanta simplicidade, e eu estou tentando compreender. Realmente estou, mas às vezes isso é difícil. Por exemplo, o Senhor parece estar dizendo que deveríamos amar o errado para podermos conhecer o certo. Quer dizer que devemos, por assim dizer, aceitar o demônio? De que outra forma você poderia purificá-lo? É claro que um demônio de verdade não existe, mas eu lhe respondo na linguagem que você escolheu. A purificação é o processo de aceitar tudo e depois escolher o melhor. Você compreende isso? Não pode escolher ser Deus se não há outra opção para escolher. Espere, o Senhor disse algo sobre escolher ser Deus? O sentimento mais nobre é o amor perfeito, não é? Sim, eu diria que sim. E você conhece uma definição melhor de Deus? Não. Bem, sua alma busca o sentimento mais nobre, tenta experimentar ser o amor perfeito. Ela é o amor perfeito e sabe disso. Contudo, deseja mais do que saber, deseja sê-lo em sua experiência. É claro que você está tentando ser Deus. Acha que estava destinado a ser menos? Eu não sei, não tenho certeza. Acho que nunca pensei dessa forma. Isso parece ser uma blasfêmia. Curioso é que você não considera uma blasfêmia tentar ser como o demônio. Espere um minuto. Quem está tentando ser como o demônio? Você está. Todos estão. Até mesmo criaram religiões que lhes dizem que nasceram com o pecado, que são pecadores desde o nascimento, para convencê-los de sua própria perversidade. Porém, se eu lhes digo que nasceram de Deus, que desde o nascimento são deuses e deusas, amor puro, vocês não acreditam. Vocês passaram todas as suas vidas se convencendo de que são maus. Não só são maus, como os seus desejos são nocivos. Sexo, dinheiro, poder, ter muito de qualquer coisa. Algumas de suas religiões até mesmo as fazem acreditar que a dança, a música e a celebração da vida são nocivos. Logo, vocês concordaram em que rir e amar é nocivo.
Não, meu amigo, você pode não ter a certeza de muitas coisas, mas de uma tem. É mau, e quase tudo que deseja é nocivo. Tendo feito esse julgamento de si mesmo, decidiu que tem de melhorar. Está bem, mas preste atenção. De qualquer maneira, o destino é o mesmo, só que é um modo mais rápido, um caminho mais certo para chegar lá. E qual é? A aceitação imediata de quem e o que você é e a demonstração disso. Foi o que Jesus fez. Esse é o caminho de Buda, de Krishna e de todos os mestres que surgiram no planeta. E todos os mestres transmitiram a mesma mensagem. Você é o que eu sou. Pode fazer o que eu faço e muito mais, mas você não ouviu. Em vez disso, escolheu o caminho bem mais difícil de quem se julgou mal, o demônio. Você diz que é difícil seguir os caminhos de Cristo e os ensinamentos de Buda, ter a capacidade mental de Krishna, ser um mestre. Mas eu lhe digo que é muito mais difícil negar do que aceitar quem você é. Você é a bondade, misericórdia, compreensão, paz, alegria e luz. É perdão, paciência, força, coragem, um auxílio em caso de necessidade, um conforto no sofrimento, uma cura para as feridas, um mestre nos momentos de inquietação. É a sabedoria mais profunda e a verdade mais elevada, a maior paz e o amor mais sublime. É tudo isso. Em alguns momentos de sua vida, você se conheceu como essas verdades. Escolha agora conhecer-se sempre como elas.